desprezei essa luz que um dia recebi. O Senhor de mim teve compaixão, foi o seu amor que inundou meu ser e uma nova vida começou. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Tu, meu Deus, completamente sou. Me escondi em sua graça e seu querer. Hoje sei quem sou e também quem fui. Vivo do amor que me resgatou e lhe rendo glórias, ó Jesus. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Quem eu era já não sou, o passado já se foi. Vivo agora na alegria do Senhor. Se o pecado me chamar, insistindo em convidar, eu direi: morri pro mundo, Cristo vive em meu lugar. Se o pecado me chamar, insistindo em convidar, eu direi: morri pro mundo, Cristo vive em meu lugar. Eu não sou mais eu não sou mais eu não sou mais eu. Amém. Obrigada, Vitor. Agora nós ouviremos uma mensagem toda especial, né, pela Ruth, carinhosamente chamada de Rutinha, que é a esposa do pastor, e que Deus possa abençoá-la nessa noite. Uma boa noite a todos os irmãos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês para trazer a mensagem.
desde que eu fui convidada, o irmão Carlos, né? Obrigada, irmão. Eu já comecei a orar e pensar o que vou falar. E aí, Deus colocou no meu coração de falar sobre Salmos 116. Mas eu achei muito interessante porque hoje eu já tinha preparado, né? Já estava estudando. E de manhã, quer dizer, a lição da escola sabatina sábado já começou a falar sobre o meu assunto. E hoje a meditação também trouxe mais alguma coisinha para enriquecer esse assunto, eu quero partilhar com vocês. Vamos abrir então Salmo 116. Mas para esse momento, vamos fazer uma pequena oração. Eterno e grandioso Deus que estás nos céus, obrigada, Senhor, pelo teu amor tão imenso, e que alguma pequena resposta que a gente nos dá, que a gente dá a Ti, é tão incrível que o Senhor nos abraça, nos envolve, nos acolhe, nos levanta. E eu te agradeço muito, Senhor, por tudo isso, pelo que o Senhor é e faz na nossa vida. Neste momento, eu te suplico o Teu Espírito Santo, para que possa falar ao coração de cada irmão aqui presente, como falou no meu. Em nome de Jesus, amém. Então, eu vou ler os Salmos 116, para depois a gente meditar sobre ele. Salmos de ação de graças. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ação de graças, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Irmãos, este Salmo 116, pelos estudiosos, existe assim, não, porque aqui não está escrito Salmo de Davi, Salmo de Moisés, mas pelos estudiosos, a maioria que mais se aprofundou, diz que foi um salmo escrito pelo rei Ezequias. E eu achei incrível, né? Interessante, eu não sabia disso, o rei Ezequias. E a gente está até estudando na lição da escola sabatina, bem essa semana, o assunto sobre a história do rei Ezequias. O rei Ezequias foi um rei justo, um rei muito bom, em contraste com o pai dele, rei Acás, que foi um rei mau. E a gente sabe, ele começou o seu reinado com 25 anos, e no início do seu reinado ele já começou a fazer um reavivamento dentro do povo de Israel, né? O povo de Deus. E ele derrubou os altares que o seu pai havia construído, procurou se voltar para Deus, levou o povo a um reavivamento, a cultuar a Deus do jeito que deveria ser. E ele era um rei direito, um rei que gostava de fazer a vontade de Deus, de obedecer a Deus. E neste seu reinado, depois de 14 anos,
O rei Ezequias sofreu 2 grandes problemas. Um problema externo e um problema interno. O problema externo é o que a gente está agora estudando na lição da Escola Sabatina dessa semana, que a gente pode ver tanto em 2 Reis como em Isaías 36, mas nós não vamos ler, eu vou apenas contar a história. O que aconteceu? O rei Senaqueribe chegou lá, né, para o rei Ezequias, ou diante do escrivão, daquelas pessoas que primeiro recebiam as informações para levar para o rei, dizendo que ele estava cercando Jerusalém e que ele iria acabar com tudo. Mas ele afrontou ao Deus vivo, ao Deus de Israel, dizendo: olha, não adianta não você tentar se unir. Ele achava que, né, Ezequias estava assim, se unindo com o Egito. Não adianta o que você faça, porque eu tenho todo o poder. O meu exército é incrível, eu já derrubei muitos outros, você já conhece a minha história, e não há nem Deus pode te livrar das minhas mãos. Isso foi o que Senaqueribe levou de mensagem para o rei Ezequias. E quando o rei Ezequias recebeu essa mensagem, o que é que ele fez? Aqui a gente pode aprender algumas lições. Primeiro, Ezequias prova que não é o fruto do meio que promove a vida, né? Assim, as escolhas são pessoais. Ele escolheu, mesmo sendo filho de um rei mau, ser um rei bom, certo? E ele promoveu então o grande reavivamento espiritual. Outra coisa que a gente aprende com o rei Ezequias, que é maravilhoso. Ezequias voltou o rosto, né? E foi para a casa de Deus, e foi lá saber com Isaías o que Deus tinha a dizer para ele. E ali Deus deu logo uma resposta. Ezequias foi buscar resposta em Deus. E a gente aprende uma lição muito incrível. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente deve buscar a Deus. E ele foi buscar a Deus. E isso foi maravilhoso. A própria lição hoje falou: porque Ezequias confiou em Deus, Deus deu vitória. E é isso que a gente deve fazer. Então ele foi lá saber de Deus, e Deus falou: pode ir. Sabe o que Deus respondeu para Ezequias? A guerra não é sua, a guerra é minha. Então fique em paz, que vai dar tudo certo. E a gente aprendeu na lição. O que Ezequias fez? Trabalhou, não deixou, não ficou folgado, levantou as pernas, cruzou os braços, não, né? Ele tapou todos os poços de águas lá, para que Senaqueribe não tivesse com seu exército água para beber, e protegeu o seu povo. Então ele trabalhou e confiou em Deus. Esse foi o primeiro ponto. E o que Deus fez? Deus mandou um anjo, e matou 18.500 soldados assírios. E acabou com o exército assírio. Porque quando a guerra, toda a guerra é de Deus. Quando a gente entender isso, que a guerra é de Deus, e a gente buscar conselho de Deus, a vitória já está conquistada, né? Maravilhoso para nós isso. Aí o outro problema que Ezequias enfrentou foi um problema interno. Por quê? Ele estava com uma doença, né? Um problema de doença no estômago. E Deus mandou Isaías levar para ele a mensagem. Foi muito dura. Essa foi pior, eu acho, viu? Porque a mensagem vinha de Deus, não vinha de homens, né? E Isaías chegou para Ezequias e falou: olha, prepara a tua casa, porque você vai morrer. E aí Ezequias virou-se para a parede, chorou abundantemente, orou confiadamente, e Deus respondeu rapidamente. Isaías nem tinha acabado de sair dos portões ali do palácio, Deus mandou a mensagem para Isaías novamente, dizendo: volta, porque eu tenho uma outra mensagem para ele. Eu fico encantada com o carinho de Deus. E Deus mandou dizer: ó Ezequias, ouvi a sua súplica
e você não vai morrer, você vai viver mais 15 anos. Então é muito maravilhoso a gente saber como o nosso querido Deus age conosco. Então este salmo, gente, é um salmo de testemunho. É um salmo que Ezequias compôs para agradecer e para testemunhar do que Deus pode fazer e do que Deus é para ele e também Deus é para cada um de nós. E agora então, Ezequias testemunhando através desse salmo, nós vamos ler o verso 3. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então esse verso aqui apresenta, Ezequias se apresentou como é que ele estava quando ele recebeu a mensagem de Senaqueribe. Ele ficou encurralado, né? Ele percebeu que não era brincadeira, eram laços de morte. Depois, angústias do inferno. A angústia, ela é um sentimento democrático. Por quê? Porque alcança a todos. É o rico, é o pobre, é o culto, é o inculto, é o simples, é o corajoso, é o forte, é o fraco, é o velho, é a criança. Ela atinge a todos. Às vezes, mesmo nós sendo filhos de Deus, nós estamos sujeitos a esse ataque, né? E há momentos em que caímos. A diferença entre cair e estar prostrado. Às vezes a gente resvala e cai, mas a gente se levanta e beleza. Mas quando a gente se prostra, quer dizer que quando a gente cai e não consegue se levantar. E aí é muito importante a gente perceber que Deus está em todos os momentos na nossa vida. Ele quer estar, né, nos abraçar, nos acolher, nos levantar em todos. Principalmente quando nós estamos prostrados. Por quê? Porque aí chega o limite das nossas forças, chega o limite das nossas condições. E no limite do ser humano é que iniciam o poder de Deus. Por quê? Porque a gente às vezes batalha aqui, batalha lá, a gente quer mostrar que a gente consegue. E quando a gente chega no nosso limite e estamos prostrados e não conseguimos mais nada, aí a gente vai a Deus, né? E aí a gente fala, Senhor, não dá. Bom, podia ter ido antes, mas tudo bem. A gente entrega para Deus o problema. E quanto maior o nosso limite, maior é o poder de Deus para ser mostrado. Porque para Deus não existe impossível. Quando nós nos sentimos prostrados, não tem o que fazer. A nossa pergunta, o que fazer, né? A gente vai se desesperar? A gente vai espalhar fake news? A gente põe em xeque, mate, o cuidado de Deus? Muitas pessoas naufragam, se entregam, desistem de confiar. Mas quando você está encurralado por algo que é maior que suas forças, ou por uma dor que você não está suportando, ou uma doença sem cura, a única direção é a gente olhar para cima, olhar para Deus. E Ezequias novamente apresenta aqui no seu salmo testemunhal, usando um conectivo. O conectivo é então. Então, vamos ler o verso 4, ó. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Então, o que a gente tem que fazer mesmo quando a gente está encurralado, ou está prostrado, ou não temos uma resposta, o que fazer? Então, invoquemos ao Senhor. Ezequias nos dá esse exemplo, né, que é maravilhoso. E quando a gente invoca o nome de Deus, ao invocar a Deus, o que acontece? A gente pode descobrir que Deus é compassivo, generoso, justo, bondoso, misericordioso, atento, poderoso, né? E comecemos a perceber então que os dramas da nossa vida não estão alheios a Deus, ao coração de Deus. Ele está atento a todas as nossas aflições. Deus se compadece, Deus se importa com você. Ele coloca o seu coração na sua dor para livrar, socorrer e sustentar. Queridos, você se sente nocauteado,
Se sente encurralado, abatido, cansado de tentar e não consegue se levantar? Você está prostrado? A Bíblia diz que Deus é poderoso para te levantar. E eu creio plenamente nisso. Nós só conhecemos a Deus, de fato, quando nós estamos no extremo da nossa necessidade e nos voltamos a Ele. Então, conhecemos o seu caráter e as suas intenções. A meditação de hoje, eu vou apresentar aqui para vocês um resuminho. Ela comenta sobre mesa no deserto. E comenta um pouco do deserto, né? Deserto não é nada bom. E todos nós, um dia ou outro, vamos passar, se algum não passou ainda, vai passar, ou passou, ou está passando pelo deserto. Mas olha a mensagem de Deus. Para Deus, o deserto é apenas uma boa paisagem para criar um oásis. O deserto é um lugar para descobrir que você é menor do que pensava e que Deus é maior do que você imagina. Amém. Deus é maior. Eu me encanto com esse Deus maravilhoso. Deus é maior. Então nada é tão terrível para a gente suportar, porque Deus está conosco e Ele pode nos dar a libertação. Talvez demore, talvez esse deserto nosso pode ser não sei quantos anos, mas Ele nos sustenta. E neste deserto Ele nos ensina que nós precisamos dEle. Bom, então volte-se para Deus, encontre nele esperança, paz e livramento. Agora o verso 8, ele vai apresentar 3 livramentos. Vamos ver? O verso 8, ó. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Então, primeiro, da morte. O que mais nós precisamos é ser livre da morte. Mas que morte é essa? É a morte eterna. O que nós mais precisamos é a salvação em Jesus Cristo. E para isso, buscar a Deus, porque Ele vai nos dar a salvação, nos vai dar a paz, que é resultado da salvação, ter nossos pecados perdoados, porque nesta hora, o que importa, quando a gente está no limite, um carro chique na garagem, uma casa confortável, dinheiro no banco, um emprego totalmente sustentável, importa? Não importa, né? O que importa é estarmos em paz com Deus, termos a libertação em Jesus Cristo, o livramento espiritual, a salvação. Depois, quando ele fala das lágrimas os meus pés, né? O livramento emocional, lágrimas, é o choro, né? A tristeza, a angústia. Então Deus é o único que consegue resolver isso. Só Ele pode enxugar as nossas lágrimas. Nas horas mais amargas da vida, pode chegar a você e dizer, não chore. Quem pode dizer isso para nós? Somente Deus, né? Ele é o terapeuta supremo. Por quê? Porque Jesus também chorou. Desejado de todas as nações, eu não lembro direito a página, mas diz assim: eu também chorei. Aqueles pesares demasiados profundos para serem desafogados em algum ouvido humano, eu os conheço. Então, esse é o nosso Deus. Jesus sofreu toda a dor possível para mostrar para nós que Ele tem todo o poder para nos dar o livramento. Depois, a terceiro, Ele traz libertação moral, da queda os meus pés. Irmãos, quem de nós pode dizer, deste pecado eu não tenho problema, essa tentação eu não caio? Quem de nós podemos dizer isso? Jamais, não é? Nem eu nem você podemos dizer que eu não caio. Nós todos somos extremamente vulneráveis. Nós não ficamos em pé porque somos fortes. Nós ficamos em pé porque Deus nos segura. Se Ele não segurar forte a nossa mão, não temos estrutura para permanecermos de pé. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus nos segura com a sua mão direita, nos guia no seu conselho eterno e depois nos receberá na glória. E agora Ezequias então tem algo sublime para nos apresentar.
Ezequias, a gente sabe que ele foi fiel, ele foi justo. E você pode também dizer aqui, né, consigo mesmo, ou você é um irmão, um cristão de verdade, genuíno. E você viu grandes livramentos de Deus em sua vida. Só que neste momento você pode estar passando por um momento de aflição, estar inquieto, com medo, apavorado, mesmo sabendo que Deus cuida de nós. Tem hora que a gente precisa conversar conosco mesmo, não é? E foi o que Ezequias fez. Veja, leiamos verso 7. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Aqui, irmãos, Ezequias tem uma conversa consigo mesmo. É muito fácil, às vezes, a gente pregar para multidões, para muitas pessoas, para falar geral assim para todo mundo, ou então dar um conselho forte para alguém. Mas quando, como diz a linguagem vulgar, né, a água sobe ao pescoço, quando a gente também está no deserto, aí a gente se volta para nós mesmos, lá no nosso quarto ou conosco mesmo, e a gente olha para Deus de repente e fala, e aí, Senhor, como é que é? Não é? Ou então, neste momento, o que Ezequias fez foi diferente, foi assim, peraí, você está tão desassossegado, calma, Deus já fez tanto na sua vida, não lembra não? Então é isso que muitas vezes eu tenho procurado fazer comigo, talvez até fazer com meu esposo. Lembra? Quantos salvamentos Deus já nos deu? Mas essa, Deus vai nos dar também. Ele está nos sustentando. Não vamos desistir, vamos confiar em Deus, né? Então é isso que a gente, para nós mesmos, devemos fazer. E Ezequias fez, calma, sossega, confie em Deus. Nós somos alvos da graça e perdão de Deus, né? Então, nós precisamos confiar nele. Tome posse das promessas de Deus, tome posse das experiências que você já teve com Deus. Lembre-se das bênçãos que você já teve no passado, dos livramentos que Ele fez por você. Eu tenho vários testemunhos para dar. A Lisiane e a Anelise são milagres. A Anelise, depois de 10 anos de casada, é que eu engravidei da Anelise. Eu tive um aborto antes, depois engravidei da Anelise. E é um sonho, uma maravilha, né? Deus deu esses presentes para nós. E ela, quando estava para nascer, o cordãozinho umbilical enrolou no pescoço, estava enforcando. Então, um milagre, Deus permitiu que nada acontecesse de mal a ela nesse nascimento. E ela veio perfeita, sem problema nenhum, graças a Deus. Aí veio a Lisiane. A Lisiane, quando eu estava grávida de 5 meses, a gente descobriu uma doença muito séria, chama parvovirose. Na verdade, foi ascite fetal. Ela estava com a barriguinha inchada. Eles falam água, como é que é? Água na barriguinha do bebê, mas isso é decorrente de uma doença muito séria que estava levando à morte. Daí, a gente teve que correr muito, eu vou ter que resumir bastante a história. E aí, correr muito, né, com muitos exames, tudo. E o médico descobriu assim, era uma hipótese que era parvovirose. Eu não estava com parvovirose, mas só o bebê estava com parvovirose, uma coisa muito estranha, né? E a parvovirose é um vírus que mata os cachorros e também estava destruindo o sangue dela. E aí quando o médico fez os exames, ele ficou muito assustado, porque ele disse, olha, ela está sem sangue, o coração está inchado de tentar bombear sangue para as extremidades do corpo. E o vírus está matando, está destruindo todo o sangue dela. A gente vai ter que fazer transfusão intrauterina, ela corre risco de morrer porque os vasos sanguíneos são muito fininhos, 5 meses de gravidez, um feto ainda. E aí ele falou, mas espera só um pouquinho, fica aqui até meio-dia, e a gente vai fazer um exame de novo. Na verdade, eu estou falando já na segunda, terceira vez que eu já tinha ido lá, que já estava para fazer essa
transfusão. Mas ele falou, não, fica aqui até meio-dia, a gente vai fazer o exame de novo para ver. E daí, meio-dia, quando a gente voltou lá para fazer o ultrassom, o médico ficou surpreendido e disse, não vai precisar fazer mais nada. Ele falou, mas eu sabia que não foi ela, foi Deus, né? Deus matou o vírus e já estava diminuindo a acite fetal e já estava diminuindo a anemia. Porque a anemia não tinha gráfico, de tão grande que era, não tinha sangue. Estava diminuindo a anemia. E aí ele falou, não precisa fazer mais nada. Tá, você toma aí um ferro para ajudar, mas o próprio corpo, a própria medula vai produzir sangue novamente. Mas, gente, eu fiquei com aquilo no meu coração e eu fiz uma oração para Deus. E aqui eu fiz uma oração da angústia de Ezequias, sim, igualzinho. Porque é o seguinte, o médico falou que não tinha sangue, o coração estava inchado, tentando bombear sangue até as extremidades do corpo. E a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte, e o cérebro ser irrigado? E eu perguntei para o médico, e o cérebro, doutor, foi irrigado? Está sendo irrigado? Todo esse tempo sem sangue, como é que ficou? Será que não vem com alguma sequela? Ele não pôde me dar certeza. E aí eu me voltei como Ezequias, voltei o rosto para a parede, né? Chorei abundantemente, orei confiadamente e Deus me respondeu. Na verdade, eu continuei confiando. Mas sabe quando você sente uma paz que Deus estava ali junto? E eu senti a paz, né? Quando a gente esperando a gravidez ali até o 9º mês, o médico quis tirar lá um pouquinho antes, porque era época de carnaval, talvez, sabe como é que é aquela coisa, né? Talvez vai no carnaval ou não. Então ele tirou um pouquinho antes, uma semana e meia antes, mas ele estava muito incomodado, com muito medo, porque ele nunca tinha pego um caso desse e ele não sabia como é que seria. E para a glória, honra de Deus, ela veio perfeita, né? E graças a Deus, ela é uma menina muito especial, ela é um temperamento forte, mas eu sei que eu falo para Deus, ela veio porque o Senhor quis. E agora a minha oração continua, porque eu quis contar essa história, mas hoje a gente continua lembrando a bênção lá de trás, e hoje eu continuo dizendo, Senhor, ela é tua. E eu faço de tudo, eu luto contigo, busco a ti para que ela seja salva. Que ela faça escolhas corretas, não somente ela, mas a Nelise também. Outra coisa, a Nelise quase morreu quando a Lisiane nasceu. Porque ela, não sabem dizer, mas ela desidratou. Ficou 10 dias, desidratou, 4 dias internadas no hospital. E até hoje não sabemos o que foi, né? Então, elas são de Deus, nós somos de Deus. E quando a gente aceita, Deus faz tudo o que for necessário na nossa vida, principalmente para sermos salvos. Eu creio, minhas filhas, elas são um instrumento de Deus para a minha salvação, né? Não só delas, mas minha, porque em eu buscar a salvação delas, eu também estou buscando a minha. Olha que maravilha que é. Bom, continuando então, reconhecer que tem muita coisa para agradecer. Vamos ver isso daqui. Versículo 12 agora. Versículo 12. Olha que interessante. Depois então da gente entender tudo que Deus fez e faz em nós, aí o Ezequias também, ele disse, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Então, ele queria agora devolver para Deus, né? Que darei? Queria devolver para Deus. Irmãos, como é bom a gente parar para agradecer. Reconhecer que tem muita coisa para agradecermos. O que você tem para agradecer? Você já pensou nisso? Você tem agradecido a Deus pela vida, pela proteção, pela salvação em Jesus Cristo, pela presença constante dele em todos os momentos, pelos livramentos, né, que a gente anda nas estradas, pela nossa família, pela
Bíblia Sagrada, pelo conhecimento da Bíblia, pelas promessas de Deus. Pelos momentos que nós estamos vivendo, os angustiantes, sim, mas são profecias se cumprindo. Eu fico feliz. É um privilégio, nós somos o último povo. Amém? Não é? Então, estou vivo e assim por diante. Vamos agradecer. Pare para pensar, né, que você vive num país do Brasil é maravilhoso, é o celeiro do mundo, ainda tem muito alimento. Glória a Deus, um clima tão gostoso que nós temos, né, muitos motivos para agradecermos. E aí, olha que coisa incrível. Ezequiel fala, que darei ao Senhor? E depois no verso 13, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Gente, quando ele pensou, bom, então eu vou tomar o cálice da salvação. Deus é generoso demais, porque ao nós tomarmos o cálice da salvação, quem recebe somos nós. É Deus novamente nos oferecendo, porque a salvação é algo que a gente não pode comprar com dinheiro nenhum, não existe dinheiro que pague a salvação, mas Deus nos oferece gratuitamente. Você pode receber agora mesmo e colocar a sua vida nas mãos dele, confiadamente, como fez Ezequias. Depois que Ezequias fez isso, então ele tomou 3 atitudes, 3 decisões e atitudes. Nós vamos ver essas 3 decisões. Primeira, verso 14. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. E aqui era algo que ele queria testemunhar de Deus. Outra questão, 2, olha lá, ó. O versinho 2 também, ó. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Então, irmãos, não era assim algo passageiro, algo naquele momento de euforia, de ânimo, então eu faço uma promessa para Deus e cumpro. Invocá-lo-ei enquanto eu viver, por toda a vida. Né? Então, diante de todos, não só num momento para se aparecer, não, é na minha vida em todos os momentos, é no meu trabalho, é dentro de casa, é andando na rua, é dirigindo o carro, eu testemunhar de Deus, brilhando por Jesus. Que jeito? Através de uma maneira, de uma vida, né, entregue na mão de Deus, de forma que o Espírito Santo domine a gente, sendo gentil, bondoso, paciente, manso, que eu tenho pedido muito para Deus isso, né? Então, esse é o invocá-lo-ei, é testemunhar de Deus na presença do Senhor diante de todos os viventes. Bom, segunda atitude, andar, eu já falei, na presença do Senhor, né? Primeiro, invocar a Deus enquanto viver, por toda a vida. Segundo, andar na presença de todos os viventes, em todos os lugares. E terceiro, verso 1, amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica. Amar a Deus. Mas quem ama, faz 3 coisas. Primeira, quem ama, declara. Declara a Deus que o ama, declara aos outros que ama a Deus. Então, nós precisamos declarar a Deus. Você já declarou para Deus isso? Você tem declarado para Deus e para os outros que você ama a Deus? B, segunda coisa, tem tempo para a pessoa amada. Então, como é que está sendo o seu tempo para a pessoa amada, para o seu Deus que você ama? Você tem dedicado tempo de comunhão com Ele? Você tem dedicado tempo para estudar a Bíblia, para louvar, para orar, para interceder para os outros? Você tem dado o primeiro lugar para Deus? Quanto tempo do seu dia você tem dedicado para Deus? Esse é o segundo, né? E o terceiro, quem ama, agrada a pessoa amada. Então, você tem procurado agradar a Deus? Obedecendo, honrando o nome dEle? Sendo fiel a Deus em todas as coisas? Essa história, irmãos, é a história de Ezequias. É a nossa história. Deus é fiel. Ele é o Deus que socorreu ontem e o Deus que estende a mão ao aflito hoje.
E nós estamos na presença desse Deus, que agora mesmo pode ouvir o nosso clamor. A história de Ezequiel é a minha história, é a sua história, é a nossa história. Ele pode restaurar a nossa vida, a nossa história e mudar o cenário da nossa vida. Basta agora mesmo nós colocarmos a nossa vida nas mãos dele e fazermos o que Ezequias fez. Proclamar que amamos a Deus de todo o coração e vivemos uma vida dependente dele e assim pelo Espírito Santo, brilhando por Jesus. Você quer agora mesmo fazer isso comigo? Então, eu vou pedir agora para eles cantarem, o Vitor e a Juliana, cantarem um louvor maravilhoso. E vamos juntos depois, então, com o nosso coração cheio de gratidão e amor a Deus, orarmos ao Senhor. Meses já se vão e eu me lembro bem toda a dor que o medo me causou, toda lágrima no olhar, tristeza e pesar, mas também lembro que pôde me curar. Ouviu meu chorar, me deu a mão pra me consolar e foi capaz de aqui morrer. Quando tudo desabou, o Senhor me abraçou. Se hoje você vê a luz na escuridão, é porque Jesus te deu a mão. E agora só basta crer e esperar no Senhor. Deixe sua vida nas mãos do Pai de amor. Ele me amparou, ouviu meu chorar, e me deu a mão pra me consolar, e foi capaz de aqui morrer, pra hoje eu poder viver. Quando tudo desabou, o Senhor Ele me amparou, Ele me amparou, Ele me abraçou e me deu a mão pra não cair, pra resistir e prosseguir. Ouviu meu chorar e me deu a mão pra me consolar.
sol não mais brilhou, quando o sonho acabou, meu castelo desmoronou. Ele me amparou. Amém. Você quer comigo agradecer a Deus, entregar a vida, confiar que quando tudo estiver difícil, desabado, a gente pode confiar que Ele tem a solução, Ele pode nos levantar, Ele pode nos sustentar, Ele tem a resposta para todas as questões da nossa vida. Mesmo que às vezes aqui pode ser que a solução, a vitória, aparentemente não seja, como foi com João Batista, que viveu uma vida de missão, mas foi decapitado, como foi com outros mais, mas cumpriram a missão que Deus confiou, e estão guardados para a eternidade, com certeza. Vamos orar então? Querido Deus, nosso amado Deus, eu te agradeço, Senhor, porque a Tua palavra nos traz tanto conforto, tanto consolo, porque a Tua palavra é verdadeira, é fiel, e tudo que está aqui é tudo o que nós precisamos para vivermos com fé, seguros em Ti. Também te agradeço porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso, nada é impossível para o Senhor. E o Teu desejo, Pai, é nos salvar. E aquilo que for necessário para que sejamos salvos, o Senhor irá permitir. Então, vale a pena confiarmos em Ti todos os momentos da nossa vida. Pai querido, eu e toda a nossa igreja, todos os irmãos aqui, queremos dizer mais uma vez, toma-nos para ser Teus inteiramente. Aos Teus pés depomos todos os nossos projetos. Usa-nos para o Teu serviço. Permaneça conosco e permita que toda a Tua obra se faça em nós. Senhor, como Ezequias nós queremos agradecer a Ti, Te louvar, buscar a Ti, porque Te amamos de todo o nosso coração. Nos ajude, Senhor, através do Teu Espírito Santo, a honrarmos o Teu nome. Em nome de Jesus é o que te pedimos e agradecemos. Amém.